Lula não vai aos debates. Bom, vamos lavar os pratos? Veja só. O que pensar disso? Além de... Assim, a gente pode começar falando sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia. Porque quando o Bolsonaro faltou alguns debates por causa de motivos de saúde, etc., ele foi criticado. Mas tinha um problema nisso. O que falar de Bolsonaro na ausência dele? Na época podia ser que ainda arranjassem alguma história, alguma mentira, alguma falácia, porque não tinha tantos escândalos quanto tem hoje. E as pessoas estão vendo, estão registrando, está na internet, é visível para todo mundo ver. Lula não vai aos debates. E ele só tem duas opções, na minha opinião: cancelar os debates, todos, falar com os amiguinhos dele para cancelar a autorização de debates em rede nacional, seja internet, seja TV aberta. Ou ele vai, pelo menos para tentar se defender, porque o fato de Lula faltar aos debates, eu te digo uma coisa: as pessoas vão ficar livres para descascar ele, velho. Descascar ele. O eleitor, ele vai ficar sabendo de todos os absurdos do que o governo Lula fez. Porque os candidatos com certeza vão explorar isso livremente. E pior, o próprio Lula não estará lá para... como é que eu posso tentar... Como eu posso dizer? Para tentar amenizar as besteiras, tentar se defender, falando as mentiras dele. E eu não vejo onde é que está a vantagem nisso, nele faltar aos debates. Porém, uma coisa que vem acontecendo, que é ridículo até, é o fato de terem alguns candidatos que sabem que não ganham as eleições, mas estão lá para atrapalhar. E o pior, atrapalhar a direita. E pior, são candidatos que se dizem de direita. E vocês já devem estar imaginando de quem eu estou falando, né? Pois é. O engraçado é que existem pessoas que... Não, melhor dizendo, o engraçado é que tem uns carinhas aí, tem uns candidatos aí, que eles estão aprendendo, né, direitinho com o Lula como hipnotizar e fazer lavagem cerebral nos seus eleitores. Você pode dizer: Wagner, você está falando de Bolsonaro? Olha, as pessoas que votam em Bolsonaro votam consciente. Os valores que ele levantou, né? Tem muita gente que defende Deus, pátria e família, e eu acho que isso não é ser alienado. Eu acho que isso é defender uma causa digna, não é? É o mínimo que um conservador pode fazer. Mas também tem pessoas que votam pelos resultados que ele entregou no seu governo, a forma que ele governou. Só para você ter ideia, alguns dos ministros de Bolsonaro, né, de Bolsonaro, não foram esquecidos até hoje. São nomes, e nomes de qualidade, nome de peso, nomes que carregam dignidade e honra. Você não vê nenhum ministro envolvido em lavagem de dinheiro, em corrupção, em troca de favores, em verbas, e você não vê isso. Então foi um governo que tentou minimamente, né, no mínimo, foi um governo que tentou ser honesto. Você pode tirar todas as qualidades, você pode desacreditar totalmente como foi o governo Bolsonaro, mas foi um governo que tentou ser digno, né? Tentou ser limpo, livre de corrupção. Bom, e aí você pega e você pensa o seguinte: não, pô, tem gente alienada que, por favor, não, um pessoal meio fanático até de igreja mesmo, que faz algumas coisas que é ridículo. Mas eu não acredito que as pessoas que votam em Bolsonaro votam só por lavagem cerebral, votam cegamente, não. Até porque se fosse realmente comprovado corrupção por parte dele, não teria como defender ele, né? Mas enfim.
Só que existem candidatos aí, né, que eles fazem uma lavagem cerebral, e eu digo lavagem cerebral porque eles fazem com que seus eleitores ajam contra a razão. Como assim contra a razão? Pô, cara, se eu sei, eu sou um jovem, eu sei, eu não sou jovem não, tá? Eu tô dando um exemplo. Vamos lá, eu sou um jovem, tô na universidade, tô abrindo meus olhos para a razão agora, e a minha opinião política eu estou tentando refiná-la ao máximo, tá? Eu já estudei economia, leio muito sobre política, e eu tenho uma visão de mundo livre dos mandos e desmandos da esquerda. Né? Eu imagino um futuro glorioso. Estou criando a imagem de um eleitor do Missão, tá? Do Renan. Beleza, vamos lá. Eu vou votar no Renan e vou tentar desconstruir ao máximo Flávio Bolsonaro, que é outra ala da direita. Porque, segundo o que o pessoal do MBL sempre falou, Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, aliás, não representa a direita. Não é a direita, tá? Não é a direita. Quem é a direita? Renan? Beleza. Se o Renan é de direita, como é que ele beneficia Lula nas eleições? Porque eu penso assim, olha, se o Renan, se nenhum candidato do MBL, seja Kim Kataguiri, Arthur Duval, ou seja lá quem for, não for para o segundo turno, então o voto, segundo turno não, né? Porque deputado, senador, acho que não tem. Mas se nenhum dos meus candidatos, se a tal terceira via não for para o segundo turno, é isso mesmo, a terceira via, eu lembro. Se a terceira via não for para o segundo turno, os meus ídolos do MBL disseram para mim que eu tenho que votar em branco, nulo. Porque nem Bolsonaro nem Lula são ideais para o Brasil. Todos são nocivos. Tá, aí eu pergunto a você, se Lula tem uma leve vantagem sobre Bolsonaro em uma disputa presidencial, e essa leve vantagem está no Nordeste, né? E uma pequena parte assim no Sudeste, enfim. Mas o Nordeste, vamos focar no Nordeste. Porque cargas d'água eu vou orientar os meus eleitores a votarem em branco, se isso vai beneficiar o mal que eu jurei destruir. Se eu sou um jovem que tem uma cabeça tão inteligente assim, tão determinado a construir um país melhor, baseado em tudo que eu estudei, tudo que eu vejo, o Renan, ele é um cara, né, cabeça, um cara ciente, um cara que abriu meus olhos e tal. Por que eu vou votar em branco no segundo turno de uma eleição só porque a tal terceira via não foi para o segundo turno? Se o meu candidato não for eleito, eu tenho que votar em branco. Onde é que está a lógica nisso? Você, de maneira direta, não é nem indireta, de maneira direta, você está ajudando quem está com a vantagem. Lembrando que as eleições onde Lula e Bolsonaro disputaram foi um resultado extremamente apertado. E eu acredito que sim, muitas dessas pessoas que têm essa mente divergente, né, esse pessoal descolado aí, que pensa, que se julga inteligente, que vota nos candidatos do MBL, eles teriam feito muito a diferença. E poderiam até ter dado a vitória a Bolsonaro. Mas não. O MBL decidiu que Bolsonaro é o mal do país. E declararam guerra aberta a isso. Até chamar até mexer com a parte íntima do casamento do cara, chamaram o Bolsonaro de corno, mexeram no casamento dele, falaram de Michelle e tudo. Isso é ridículo, cara. Pois bem, minha visão de política é o seguinte: Bolsonaro não é o presidente que eu sonhei pro Brasil, não. Bolsonaro nunca foi.
Mas agora nós precisamos eliminar a esquerda por toda a sua corja. Eliminar, não estou falando nada de violência não, tá? Eu estou falando do campo político. Por quê? Se o povo brasileiro se apegar ao fato de que votar na esquerda nunca, em hipótese alguma, é uma boa ideia, a esquerda ela vai perder força e ela vai se tornar só uma expressão ridícula no Brasil. E aí a gente teria eleições limpas. Como assim eleições limpas? Nós teríamos candidatos capazes de ter uma discussão de alto nível com propostas. Imagine você um cenário hipotético. Imagine você, vamos lá pensar o seguinte, imagine uma eleição presidencial onde concorram ali os candidatos Zema, Tarcísio, quem mais? Damares, vamos lá, enfim, Nicolas ou sei lá. Como seriam os debates? Será que iam ficar um chamando o outro de ladrão, de safado, de corrupto? Será que iam ficar trocando farpa de você é safado, não sei o quê? Não. O que aconteceria seria um apontar o erro do outro. Olha, na parte técnica você errou nisso porque poderia ter sido assim, não sei o que, não sei o que. E no final das contas teríamos candidatos capazes, candidatos técnicos, candidatos que provaram na sua história que são honestos, que não têm envolvimento com lavagem de dinheiro, com corrupção, com facções criminosas, né? Então a gente teria um debate limpo, um debate mais de alto nível, né? Algo mais interessante. Mas para isso acontecer, a gente tem que tirar o lixo. A gente tem que tirar o lixo, a gente tem que ensinar o povo a votar certo. E agora o certo é não votar na esquerda. Né? O certo não é votar no Renan, o Renan só ele que vai salvar. Não, cara, a gente tem que tirar Lula. A gente tem que iniciar todo um ciclo de investigação sobre esse governo. Tudo que foi feito tem que ser investigado, tem que ser tirado a limpo. Tá? Tem que tirar esse excesso de poder de alguns ministros do Supremo. Porque é excesso de poder. Uma nação, eu acho que não deveria ter tanto excesso de poder assim em alguém. Eu acho que todos deveriam ali compartilhar da mesma capacidade. Então, o ego de um cara, a vaidade de jovens, né, não é a prioridade agora. Não é, cara. Vocês só estão atrapalhando. Vocês só estão atrapalhando.